pessoal, sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast, que é Distúrbios de Aprendizagem. Eu sou a Rarissa Correia Couto e sou membro bolsista do Grupo PET Educação e estarão mediando comigo essa entrevista os membros do Grupo PET Educação e também do Grupo PET Conexões. Hoje, nós estaremos discutindo a temática sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade com a psicóloga Bárbara Tenório. Então, seja bem-vinda, Bárbara. É uma grande alegria e uma grande satisfação tê-la conosco para tratar e para tirar nossas dúvidas acerca desse tema que é tão importante para nós enquanto futuros profissionais, bem como a sociedade também. Então, desde já agradecemos aos convidados pela presença em nome de todo o Grupo PET Educação. Eu passo agora a palavra para a psicóloga Bárbara. Boa noite, sou Bárbara Tenório, sou psicóloga, neuropsicóloga e já trabalho há bastante tempo com TDAH, tanto infantil, adolescente e adulto. E primeiramente eu agradeço ao convite do PET, já fui aluna do PET nos meus anos de faculdade, então me sinto muito honrada de estar aqui. Então, podemos começar com as perguntas, tá, pessoal? Boa noite, eu me chamo Claudineia Paula, sou membro bolsista do PET. O que é TDAH e quais as principais características? Então, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E o que é isso? Significa que os indivíduos, eles vão nascer com esse transtorno. Tá bom? Então, existe uma lenda, um equívoco, que esse transtorno ele só acontece em crianças, mas não. Esse é um transtorno que ele vai nascer com esse transtorno e ele vai adquirir até ao longo da vida, tá certo? Então, a pessoa que tem um TDAH, ele vai ter déficit principalmente na atenção, na hiperatividade e na impulsividade, que vai atrapalhar em vários âmbitos da vida, como familiar, na educação e futuramente no trabalho. Atualmente, sabemos que existem diversos estudos acerca dessa temática. Diante disso, seria possível definir as causas do TDAH? Sim, o TDAH ele tem sua causa genética, então é muito comum quando alguém é diagnosticado com TDAH encontrar um familiar, no caso um pai, uma mãe, avós, tios também com TDAH. Só que acontece, apesar dele ter sua causa genética, o ambiente ele também vai exercer influência na melhora ou piora desse transtorno. Quais os exames para se diagnosticar o TDAH? Não existe exames para diagnosticar o TDAH. O diagnóstico ele é feito principalmente por uma entrevista clínica. Então, o médico, o psicólogo, o neuropsicólogo, ele vai fazer algumas perguntas, conversar com familiares e assim ele consegue diagnosticar o TDAH. É possível fazer alguns testes para melhorar, para ter mais informação, como testes neuropsicológicos, e alguns profissionais médicos gostam de pedir alguns exames de ressonância, de neuroimagem, porque é possível você ver características cerebrais que são afetadas no TDAH a partir desse exame, mas ele não é obrigatório, tá certo? Então, você pode fazer o diagnóstico a partir de uma entrevista clínica com o médico ou o psicólogo. Olá, me chamo Maria Vitória, sou membro bolsista do PET Conexões de Saberes. Considerando que existem diferenças entre o diagnóstico da criança e do adulto, existem também diferenças nas intervenções realizadas com as crianças e as com os adultos? Os sintomas para diagnosticar tanto criança quanto adulto vão ser os mesmos, né? Então, vão ser investigados alguns critérios relacionados à desatenção, à impulsividade e à hiperatividade. O que acontece é que, quando você vai investigar os adultos, é necessário que ele tenha a aparição desses sintomas de TDAH desde a infância, porque, lembrando, o TDAH, você nasce com ele é genético, então você vai nascer, é preciso que esses sintomas em algum grau estejam na infância para que seja possível diagnosticar o TDAH. Em relação ao tratamento, também vão ter algumas particularidades e algumas diferenças. Então, na criança, na infância, vai ser muito trabalhado questões relacionadas à escola, à aprendizagem. Então, como é que aquele aluno aprende a tentar melhor na aula, organização, né? Se organizar, ter uma rotina para estudos
para casa. E quando a gente fala no adulto, as intervenções vão ser principalmente nessa rotina relacionada ao trabalho. Então, manter uma rotina para fazer suas atividades, pagar contas. Então, as intervenções, elas são muito relacionadas, né? As intervenções cognitivas comportamentais, elas são direcionadas ao que o sujeito tenha uma rotina saudável, que normalmente é um dos principais prejuízos nesse transtorno. O diagnóstico de TDAH é feito por uma neuropsicóloga ou neuropsicólogo, mas geralmente é muito caro. Como ultrapassar esse obstáculo para que mais crianças e adolescentes consigam fazer o diagnóstico e obter o tratamento? Existe esse tipo de atendimento no SUS? Ótima pergunta. Primeiro, a avaliação de TDAH, né, o diagnóstico tanto de crianças quanto de adultos, ela pode ser feito por psiquiatras, neurologistas, psicólogos e neuropsicólogos. Então, vemos que tem uma gama de profissionais que podem diagnosticar. E não é necessário avaliação neuropsicológica para fazer esse diagnóstico. Aí eu acho importante fazer a diferenciação. O diagnóstico do TDAH pode ser feito por uma entrevista clínica, ou seja, aquele profissional ele vai fazer algumas perguntas específicas para você e familiares e ele vai conseguir identificar se aquela pessoa tem ou não TDAH. Nessa mesma entrevista, é possível aplicar alguns instrumentos, algumas escalas específicas para o TDAH, mas como uma forma de acrescentar, ter mais informações, tá certo? Então, é assim que se dá o diagnóstico do TDAH. E o que é a avaliação neuropsicológica? A avaliação neuropsicológica ela é muito mais ampla. Ela vai conter, sim, uma entrevista, como a que é preciso para o diagnóstico de TDAH, e também uma avaliação comportamental da personalidade, principalmente das áreas cognitivas desse sujeito. Então, a avaliação neuropsicológica, ela não dá diagnóstico, na verdade, ela nos dá mais informações sobre aquele sujeito. Então, além de eu descobrir que aquele sujeito tem TDAH por conta da entrevista, eu vou saber como é que está a atenção desse sujeito, como é que está a memória, como é que esse sujeito se comporta em casa, na escola, em outros lugares, entendeu? Então, a avaliação neuropsicológica é muito mais abrangente, por isso que ela acaba sendo mais cara. Então, espero que tenha ficado claro, você não precisa da avaliação, você pode fazer a investigação, o diagnóstico, pela uma consulta com psiquiatra, psicólogo, tá certo? Que acaba sendo mais barato. Em relação ao SUS, cada cidade, estado, vai ter uma lei específica. Então, hoje no Brasil, não há algo que seja igual para todas as cidades, em que tem ali alguma lei ou algum órgão que vai fazer especificamente o diagnóstico ou transtorno ou tratamento do TDAH. Isso vai depender muito de programas que existem em cada cidade. Mas é possível você acessar o SUS e você conseguir alguma consulta com psiquiatra ou psicólogo e aquele profissional, né, se ele tem domínio do transtorno, ele pode fazer o diagnóstico ou encaminhar você para algum especialista caso haja no SUS, tá certo? Então, apesar de não existir uma lei específica, né, um programa, um órgão específico, você consegue fazer caso você tenha o contato com um psiquiatra ou psicólogo no SUS. Crianças com TDAH podem ter outros transtornos associados? Sim, principalmente o TOD, que é o transtorno opositor desafiante, o autismo e provavelmente ansiedade, né, se não for tratado, é bem possível, mas normalmente na criança o TOD e o autismo são os transtornos mais presentes. Olá, eu sou Ana Carolina, membro bolsista aqui do Grupo PET Educação. Esses sintomas do TDAH, se eles não forem tratados ainda na infância, eles tendem a ser mais fortes na fase adulta? Sim, é possível, porque qualquer transtorno, na verdade, né, vamos pensar qualquer condição médica, se a gente não trata, né, uma febre, ela vai piorando. Então, sim, vai ser da mesma forma no TDAH. Se você não trata,
é comum você perceber que cada vez mais esse indivíduo ele vai ficando menos funcional. E o que é isso? Ele vai tendo cada vez mais problemas para organizar sua rotina, aí ele vai crescendo, problemas para organizar finanças, às vezes questões relacionadas a, enfim, namoros, casamentos, porque quanto mais a demanda, né, da vida vai aparecendo, fica mais difícil para o TDAH. É como se a carga do estresse fosse muito ruim para o TDAH. Então, naturalmente, você vai crescendo, a vida vai ficando mais difícil e é como se você fosse perdendo essa capacidade de manter uma rotina, fazer as suas atividades. Então, sim, se você não trata, você pode ter muitos prejuízos, principalmente emocionais. É muito comum as pessoas, adultos, procurarem o tratamento psicológico como depressão, né, por ansiedade. E quando você faz a investigação, você percebe que essa pessoa ela tinha sim TDAH. E foi os prejuízos do TDAH que causaram essas outras comorbidades adultas, principalmente a depressão e a ansiedade. Estudos apontam que dentro da neuropsicologia existem 3 formas de intervenção: a estimulação cognitiva, o treino cognitivo e a reabilitação. E para você poderia falar um pouco sobre quais dessas intervenções, na sua concepção, tem maior eficácia? Olha, na minha visão, essas 3 intervenções, a estimulação cognitiva, o treino cognitivo e a reabilitação, são sinônimos. Alguns autores, eles podem colocar que são diferentes, mas a partir da minha perspectiva, eu entendo como sinônimos, porque o que é a estimulação cognitiva, né, e o treino cognitivo? É você realmente treinar uma área cerebral que tem prejuízo. Então, por exemplo, o TDAH, ele comumente vai ter prejuízo na atenção, na memória, na velocidade de processamento. Então, você vai usar algumas estratégias, algumas habilidades, alguns instrumentos para que você vá melhorando, né? Para a pessoa ir estimulando. Vamos pensar em uma academia, né? A gente sabe que a gente começa a malhar, o músculo começa a crescer, se a gente para, aquele músculo atrofia, né? Vamos pensar assim. E o nosso cérebro, ele é um músculo, então a gente precisa treinar essas funções cognitivas. Então, tanto a estimulação como o treino cognitivo eu vejo como a mesma coisa. E eles serão feitos na reabilitação, tá? Então, a reabilitação é a área em que você vai fazer esse treino cognitivo, tá certo? Eles são bastante importantes para o TDAH, tá certo? Principalmente para treinar, melhorar essas áreas que no TDAH naturalmente são prejudicadas. Nós sabemos que a infância ela é um momento inicial de crescimento e descobertas. E durante a infância, a criança ela passa por algumas fases em que as suas ações elas podem ter traços de inquietude e impulsividade. E isso pode estar relacionado ao seu comportamento ainda não amadurecido, o que muitas vezes pode ser confundido ou as pessoas podem chamar de birra, né? Dito isso, como que nós podemos identificar uma criança que tem TDAH de um comportamento de uma criança que ainda não tem esse comportamento amadurecido? Olha, primeiro eu vou falar que é difícil, tá? É difícil mesmo. Mas um dos pontos que a gente usa para tentar identificar é, por exemplo, vamos pensar, essa criança, se ela é colocada perto de outras crianças da mesma idade, como é o comportamento dela? O comportamento dela é mais intenso do que as outras? Isso já é um sinal, né, para a gente ficar alerta, já é um ponto de alerta. Olha, essa criança realmente, ela ecoa, né? Ela difere das outras, então já tem alguma coisa aí. Um outro ponto é realmente a investigação parental, né, dos cuidadores. Quais são as estratégias que esses cuidadores utilizam para essa criança? É comum que, por exemplo, aprendizagens, né, métodos de cuidado que são ou muito passivos ou muito agressivos, realmente produzirem crianças que realmente vão ser mais levadas, vão ter mais esse comportamento de birra. Então, se investigado e perceber que não tem, realmente, os pais utilizam boas práticas, então esse já é um ponto de alerta. Um terceiro ponto de alerta, né, de verificação, seria, ok, vamos fazer uma intervenção e vamos ver o que acontece. Então, começar a colocar regras para essa criança, começar o treinamento de não,
de recompensas, né? Existem várias estratégias comportamentais, cognitivas, e se depois dessa estratégia, né, que pode ser implementada tanto em casa como na escola, a criança ainda tiver uma dificuldade, né, vamos pensar em um momento de uma escola que o professor usa a mesma regra para todos os alunos. Então, todos os alunos começam a melhorar o comportamento e aquela criança ainda pode ter melhorado um pouco, mas ainda percebe que ela tem um comportamento mais desatento, mais hiperativo, mais impulsivo. Isso é um bom sinal que provavelmente essa criança tem, sim, um transtorno, né, de desatenção, déficit de desatenção e hiperatividade ou algum outro, tá certo? Então, acho que esses são sinais importantes que podem ser avaliados para tentar entender, né? Será que essa criança realmente é uma questão só comportamental ou existe realmente um transtorno relacionado, tá bom? É muito difícil a diferenciação diagnóstica entre o TDAH e o transtorno do espectro autista. De forma simples, como a gente pode diferenciar clinicamente esses dois transtornos? O TDAH e o autismo, eles vão ter algumas similaridades, né? Como, por exemplo, as duas crianças podem apresentar desatenção, hiperatividade, impulsividade, tá bom? Mas o autista, você vai perceber algumas características a mais. Por exemplo, o autista, você tem que perceber questões relacionadas à comunicação e à sociabilidade. Por exemplo, é comum autistas terem problemas de se comunicar, né? Até atraso de fala quando eles são menores. Você vê que é aquela criança que na sala de aula não fala com os coleguinhas, não fala com a professora. Se a professora não for lá falar com ele, a criança fica quieta muitas vezes o dia todo, ou então é aquela criança que realmente é muito hiperativa, mas a questão da comunicação, a criança por ela mesma, ela não fala. As ecolalias, né, que a gente conhece, aquela criança que vai ficar repetindo muito alguma palavra. E também muito importante o aspecto da sociabilidade. Então, crianças autistas, elas não, vamos dizer que elas não sentem necessidade de socializar, de estar com os outros coleguinhas, de brincar com as outras crianças. Então, é muito comum você ver crianças ali brincando, compartilhando brinquedos, fazendo rodinha, e o autista está no canto dele, brincando, sei lá, com o carrinho ali sozinho, muito interessado no carrinho ou alguma outra coisa, e não está nem aí para as outras crianças, tá? Então, quando for diferenciar os dois, não olha só essa questão da desatenção, da hiperatividade, da impulsividade. Perceba como é que essa criança se relaciona com os outros. Porque, o TDAH, né, existem estudos sobre isso, que ele pode ter problemas na sociabilização. Por quê? Porque, às vezes, por ele ser muito desinibido, muito hiperativo, né? As outras crianças não conseguem acompanhá-lo. Então, às vezes, as outras crianças não querem brincar com ele. Mas o TDAH quer brincar, né? Ele tenta, ainda mais pela impulsividade, ele tenta entrar na brincadeira com os outros, tá certo? Então, ele não tem o problema da sociabilização. Ele pode ser rechaçado, mas ele quer socializar. O autista não. Você vai ver que o autista, ele não vai querer, ele vai ficar no cantinho dele, ele não vai sentir necessidade, vamos dizer assim, de estar com o outro, de estar com os coleguinhas. Então, prestar atenção na comunicação, na fala dessa criança e no aspecto de sociabilidade é um dos principais ganchos, né, para que você identifique o autismo e diferenciá-los. Como a gente diferencia uma criança com TDAH, por exemplo, no ambiente escolar, de uma criança que é, assim, mais animada, mais ativa mesmo, que tem mais ansiedade? Então, como diferenciar uma criança que tem TDAH e uma criança que naturalmente é mais agitada ou talvez tenha até ansiedade, né? Mais uma vez eu vou dizer que é difícil. Então, na sala de aula, né, os professores não se sintam tão pressionados. Isso é difícil mesmo. Mas olha só, a criança com TDAH, né, normalmente ela não vai ter só a questão de ser hiperativa do comportamento e da desatenção, mas de prestar atenção na aula, né? Mas perceba, por exemplo, como é que essa criança é no dia a dia. Ela é desorganizada? Como é que é o material dela? Ela esquece muita coisa em casa? Tem trabalho, tinha que levar coisa, ela esqueceu de avisar para os pais? Parece que ela está sempre esquecida, sempre esquece o estojo, o caderno. O TDAH, ele vai ter essas peculiaridades, entendeu? E às vezes aquela criança só que é mais agitada, é aquela criança que gosta de conversar com os coleguinhas, mas se você falar para ela, João,
Agora é hora de sentar. Se não sentar, você vai ficar sem recreio, né? Um exemplo aqui. Você vai perceber que essa criança, ela vai sentar. O TDAH, você vai perceber que ele vai ter uma dificuldade, ele quer estar sentado, mas ele vai ficar se contorcendo na cadeira porque, meu Deus, ele tem muita energia, então ele vai estar lá sentado, mas ele vai estar batucando, ele vai estar querendo pedir o tempo todo para ir no banheiro, entendeu? Então tem essas peculiaridades. A criança que é mais agitada, às vezes ela só quer, enfim, na hora de brincar, né, ela é muito agitada, mas se você falar com ela, ela consegue, ela tem controle inibitório para ficar ali, sentada, parada, prestando atenção. O TDAH, ele vai ter essa dificuldade, você percebe que ele está inquieto, você percebe esses esquecimentos, né, diariamente, sempre esquece uma coisa em casa, é tempo de chuva, ele esquece sempre o guarda-chuva ou algum brinquedo que ele leva na escola, então tem essas questões, tá certo? Espero que eu tenha explicado bem. Boa noite, eu sou a aluna Gabriele e faço parte do Grupo PET Educação. Como contribuir para que consigamos intervir ao saber do diagnóstico do TDAH adulto? Como, por exemplo, a vida do estudante acadêmico que ainda não foi diagnosticado, mas possui indícios. Essa ajuda seria no âmbito da universidade, seria enquanto professores, familiares? Vocês poderiam esclarecer um pouco mais? Então, fui eu que fiz essa pergunta. É por causa que, por exemplo, eu, ao ler os textos, né, que foram disponibilizados, eu me identifiquei. E aí eu queria, que daí eu fiquei assim, nossa, eu acho que eu tenho TDAH, né, porque eu estava bem com os sintomas e tudo mais. Não sei se pode falar sintomas, né? E aí eu fiquei com essa dúvida, é por isso que eu fiz. Então, no caso, você quer saber de forma geral, né? Como é que eu posso fazer para melhorar? Não seria especificamente eu estou na universidade, como é que a universidade pode me ajudar, é isso? É por causa que, assim, é que na educação básica, a gente tem os professores que são um pouco mais próximos para intervir com o aluno. E na faculdade é uma coisa mais, assim, adultos, né? Mais amplo, assim, aí eu fiquei com essa dúvida, né? De como que seria, assim, o estudante, ele foi diagnosticado com o TDAH, ou ele tem esses sintomas, essa dificuldade de prestar atenção na aula e tudo mais, e como que o professor, assim, pode ajudar com isso? Ótimo, ótimo. Muito obrigada pela explicação. Muito interessante essa pergunta, porque, vamos lá, né? Você colocou bem, a criança, ela tem todo um suporte ali, às vezes, da escola, tem pedagogo, tem os professores. Na faculdade, realmente, muitas vezes dá aquela impressão que é você sozinho, não é isso? Então, acho interessante, né, verbalizar esse diagnóstico para os professores, né? Porque, sim, pode ter alguns que não deem muita atenção, mas podem ter outros que sim. Mas vamos lá, como é que um professor pode ajudar um aluno universitário, né? A gente sabe que a universidade ela tem uma demanda, uma carga muito grande. Aí o que acontece com o TDAH? Quanto mais a vida demanda daquela pessoa, realmente ele sente os sintomas mais aflorados. Mas olha, o que é que um professor universitário pode fazer que vai ser um pouco parecido com professores tanto da primária como do ensino médio podem fazer também, mas é utilizar muitas estratégias de ensino concreto, né? Então, como o TDAH ele tem problema de prestar atenção, então tudo que o professor puder usar que seja na prática, né, que ele consiga ter aquele conhecimento na prática, se mover, videoaulas, ou seja, fazer uma aula mais dinâmica vai ajudar esse aluno com TDAH a prestar atenção melhor na aula. Na faculdade é muito bacana porque normalmente existem muitos estágios, né, que são práticos, então normalmente o TDAH ele vai se dar muito melhor nessas aulas práticas do que às vezes na teórica. Então, às vezes é até comum, em alguns casos, você ver a disparidade de notas quando é uma matéria só teórica e é uma matéria prática. Isso é comum acontecer. As aulas, né, voltando para as aulas, então, aulas muito expositivas, o TDAH ele precisa dessas dicas visuais, então, o professor passar um trabalho durante a sala
e ele deixar no quadro, né, seja escrito em slide, o passo a passo, para o aluno não se perder, sempre trabalhar com prazos, né, eu acho que a faculdade fez muito isso, mas apesar de prazos assustarem, o TDAH é muito bom ele saber exatamente quando ele tem que entregar, se ficar muito solto, essa coisa de sem rotina é muito ruim para o TDAH, tá certo? Essas são algumas dicas básicas, eu posso dizer, logicamente, cada intervenção fica melhor quando a gente conhece ali o aluno para saber especificamente as dificuldades, mas eu acredito que são bem gerais, tá certo? Espero que eu tenha explicado. Como o professor, diante de um aluno que possui TDAH, pode contribuir com o aprendizado em sala de aula, levando em consideração toda a estrutura da sala de aula e também dos colegas de turma? Ótima pergunta e se relaciona com a outra, né, sobre o estudante universitário. Então, uma coisa que o professor que está com alunos, né, do ensino médio, primário, que ele pode perceber muito sabendo, logicamente, né, do diagnóstico daquele aluno, ou pelo menos desconfiando, uma coisa que ajuda muito é conversar com aquele aluno para que ele sente realmente na frente. Isso tem dados sobre isso, ajuda. Quando o aluno ele tem aquela supervisão e sentar na frente também é como se aliviasse, né, toda o estímulo que fica dos outros alunos, barulho. Então, esse local mais silencioso, perto do professor, ajuda com que ele atente. Outra questão também é, de vez em quando, né, sempre pensando na aula mais dinâmica, o professor chamar a atenção desse aluno, né? Então, de vez em quando ele, Joãozinho, e tal coisa, Joãozinho, você pode falar um pouco mais sobre isso? Porque isso às vezes desperta o aluno que pode estar ali no mundo da lua, então aquilo ali traz o aluno de volta. O importante é que ele faça isso com outros alunos também, né, para não dar aquela intenção de, mas o professor só faz isso comigo. Mas acredita, isso é uma estratégia que ajuda bastante, né, de vez em quando está chamando essa atenção. Aulas mais dinâmicas, ter sempre dicas visuais, isso é muito importante para o TDAH. Então, mais uma vez, né, o professor passou um trabalho, escreve no quadro aquele passo a passo. Tem prova, o professor fala, né, deixa bem especificado. Gente, tem questões na frente da prova e no verso. Se quiser, deixe especificado no quadro também esse lembrete, para os alunos com TDAH lembrarem, porque normalmente eles são esquecidos, são desatentos. Algumas questões importantes na prova, por exemplo, tem sempre aquela questão, né? Marque o errado, grifar essa parte do errado, né? Porque vamos pensar que às vezes o aluno erra não porque ele não sabe do assunto, mas só porque ele foi desatento. Então, até onde você está avaliando o conhecimento desse aluno ou a atenção dele. Então, isso é importante. E existe uma coisa que eu acho que preocupa muitos professores, né? De provas diferentes, né? Pessoas com transtornos, elas precisam de materiais diferentes, provas diferentes. Aí o professor ele não precisa fazer duas provas, né, na sala de aula, porque as estratégias que funcionam com o TDAH funcionam em todos os outros alunos. O que acontece é o contrário, não é verdadeiro. Então, estratégias que dá certo com uma criança atípica, normalmente não vai funcionar para o TDAH. Então, se o professor começar a se moldar e utilizar mais estratégias de crianças atípicas, ele vai ver que vai ajudar os dois ao mesmo tempo, tá certo? Aulas mais participativas, né, como eu falei, fazer mais perguntas, ao invés de ser aquela aula mais que o professor fala, então, ter mais perguntas chama mais atenção e gera mais aprendizagem no aluno que tem TDAH, porque força ele a ser mais participativo. Como eu falei, né, escrever o passo a passo, muitas vezes, ali da atividade. Eu acho que essas são instruções bem interessantes para o TDAH, tá bom? O tratamento do TDAH pode ser realizado sem a necessidade de intervenção medicamentosa, ou seja, apenas com o acompanhamento com profissionais da área da saúde, área pedagógica e exercícios físicos? Perfeito, pode sim, tá? Por sinal, a medicação, ela é, na verdade, indicada para casos médios e graves de TDAH. Então, casos leves, muitas vezes nem precisa, né? Você vai
trabalhando com o sujeito várias estratégias comportamentais e cognitivas para essa pessoa aprender a ter um senso de rotina, usar o que a gente chama de estratégias compensatórias, ou seja, como eu tenho um déficit da minha atenção, como eu tenho um déficit na minha memória de trabalho, então o que é que eu posso fazer? Né? Eu posso colocar lembretes, porque aí vai ajudar a minha memória, os meus esquecimentos, eu vou colocar alarmes, eu vou fazer uma lista. Então, tem várias estratégias de mudanças ambientais que vai fazer com que essa pessoa, essa criança, esse adolescente, esse adulto, seja mais funcional. Então, em muitos casos, não é preciso de medicação. Realmente, você ter uma rotina, você fazer exercício, dormir bem, comer bem, é um ótimo tratamento, tá bom? Assim, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso PetCast, onde nos aprofundamos sobre TDAH. Agradecemos muito pela colaboração de nossa entrevistada Bárbara e dos membros do PET Educação e PET Conexões, que nos presentearam com suas perguntas e esclarecimentos. Esperamos que todos os ouvintes, assim como nós, tenham sido beneficiados por essa discussão tão relevante. Fiquem atentos às nossas redes sociais, pois lá poderão ter acesso aos episódios e também a outros projetos que são realizados. Se atentem às redes sociais dos nossos parceiros PET Conexões. Ficamos muito gratos por novamente contarmos com a presença e a disponibilidade de vocês para nos ouvir. E esperamos que vocês tenham nos acompanhado por toda essa trajetória, tenham tido acesso a todos os episódios. Caso você não tenha escutado algum dos nossos episódios, pode procurar em nossas redes sociais e ouvi-lo. Todos ainda estão disponíveis, inclusive esse. E é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima!